Graças a Deus. Diz assim, João 17:11: E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Olha para mim, por favor. Se você me perguntar o que Deus mais gosta, o que Deus mais deseja, o que Deus mais quer, eu vou dizer para você que é salvar. Nada enche mais os olhos de Deus do que a salvação de uma pessoa. A Bíblia só relata que um pecador se arrependendo dos seus pecados traz alegria no céu, traz festa no céu, e mais nada. A Bíblia não diz que nenhuma outra bênção traz festa no céu, só o arrependimento de um pecador. Isso alegra o céu. Deus sempre pensou na salvação do ser humano antes da fundação do mundo. Não foi depois que Adão e Eva pecaram, não. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha providenciado o Senhor Jesus para morrer no nosso lugar. Amém? Então não existe nada mais importante para Deus do que a salvação de uma alma. E todas as pessoas que foram salvas têm esse prazer de lutar para outras pessoas também serem alcançadas pelo Senhor Jesus. Agora o Senhor Jesus fez essa oração. Ele estava perto de partir desse mundo, quando ele veio aqui em forma humana, e ele falou com o Pai: Pai, não tira eles do mundo, mas guarde eles, porque enquanto eu estive aqui, eu guardei todos eles. Só quem se perdeu foi o filho da perdição, para que se cumprisse a tua palavra. Mas em teu nome eu guardei todos eles. Agora eu vou embora, eu vou subir, guarde eles. Eu creio que você deve lembrar de coisas que aconteceram na sua vida quando você era incrédulo e Deus te guardou, porque Ele sabia que você ia se entregar para Ele. Nós já falamos sobre isso. Eu creio que Deus guarda aqueles que se entregaram a Ele. Eu creio que Ele protege, e Ele faz, mesmo nesse mundo mau, nesse mundo podre, injusto, Ele faz com que você tenha alegria da salvação, que você tenha a mesma alegria, a mesma paz que o Senhor Jesus teve. Os salvos têm paz, tem guerra do lado de fora, mas tem paz do lado de dentro. Vivem nesse mundo mau, mas vivem felizes e satisfeitos. Agora, Jesus pediu para o Pai nos guardar, mas nós também temos que nos guardar. Paulo disse assim: combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a minha fé. De 0 a 10, você vai dar nota para você mesmo. Que nota você dá para si? De 0 a 10,
o quanto você tem guardado a sua alma. De 0 a 10, o quanto você tem procurado se proteger, se guardar, não deixar sua alma correr risco. De 0 a 10, qual tem sido a nota que você tem dado para você mesmo de cuidado com a sua salvação? O quanto você tem se guardado? Porque Deus nos guarda, mas nós também temos que tomar cuidado. Nós não podemos tentar Deus, nós não podemos colocar em risco a nossa salvação. Eu estou lembrando de Ló. Já ouviu falar de Ló? Ele era sobrinho de quem? De Abraão. Depois você lê Gênesis 13, você vai ver que ele partiu com Abraão, e chegou um momento que os pastores começaram a brigar. Ele, de vez de falar para Abraão: Abraão, não vou me separar do senhor não, tio, eu vou ficar com o senhor, vou falar com meus pastores, se eles brigarem eu vou tomar providência, mas não quero sair de perto do senhor não. Abraão falou para ele assim: ó, escolhe para onde você quer ir, se você for para um lado eu vou para o outro. Ele deve ter pensado assim: ó, meu tio é bobo, e levantou os olhos, e ele viu as campinas do Jordão. Ele foi pelos olhos dele, e ele se mudou para perto de uma cidade chamada Sodoma e uma cidade chamada Gomorra. Olha só, ele se mudou para perto, mas ele levantou os olhos, não era para ele olhar para aquela cidade e desejar. A Bíblia diz que ali havia homens que pecavam gravemente. Olha só, primeiro ele colocou a tenda perto, depois ele entrou na cidade e colocou a alma dele em risco. Vou falar uma coisa para você: ele foi sequestrado, sabe quem foi buscar ele? Abraão. Mas ele voltou para lá. É muito difícil quando uma pessoa entra no erro, no pecado. Eu tive um irmão viciado, dependente químico. Jesus tem poder para tirar do vício? Tem, mas é uma luta, é uma guerra. Ele saiu do vício, graças a Deus, se libertou mas é uma guerra. Eu já vi pessoas mergulharem no pecado. É melhor que não entre, porque depois para sair é difícil. Para tirar Ló de Sodoma foi difícil. Os anjos tiveram que puxar por onde? Pelo braço. Sai daí, rapaz, vai vir fogo, rapaz. Eu imagino que Abraão deve ter aconselhado tanto Ló, mas primeiro ele olhou, depois foi para perto, depois entrou. Você tem que ter cuidado, tá? Porque o diabo quer a sua alma, o diabo quer a minha alma. Eu tomo cuidado para onde eu olho, de quem e do que eu me aproximo, para eu não me destruir. Eu não posso colocar minha alma em risco. Para tirar Ló daquele lugar foi uma batalha, foi luta. E depois Abraão ficou assistindo Sodoma e Gomorra sendo queimada. É triste quando você aconselha uma pessoa e essa pessoa não te ouve, e depois você vê essa pessoa sendo destruída. O Espírito Santo, ele nos dá o dom do discernimento, da sabedoria, mas o diabo dá o dom, me perdoe a expressão, você me perdoa? O diabo dá o dom da burrice, porque a pessoa está vendo que todo mundo se dá mal pelo caminho do erro, do pecado, e as pessoas mergulham, entram nessa fila do erro. A pessoa já viu que quem traiu a esposa perdeu a família, filhos sofreram. A pessoa já viu que quem entrou nos vícios não construiu nada. A pessoa já viu que o pecado destrói. Para que eu vou me meter nisso, colocando a minha alma em risco? Jesus orou para Deus nos guardar, mas eu tenho que me guardar também. Eu quero a minha salvação, eu quero, em nome de Jesus, ir para o céu. O diabo não quer que eu nem você entre no céu. Foi uma luta para tirar Ló de lá, hein? Os anjos gemeram. E tem gente que está uma luta para largar a amante, a mentira, o pecado. Eu vou te mostrar
uma coisa hoje. Você entendeu essa primeira parte? Quem entendeu, levante a mão. Deus nos guarda. Jesus pediu para Ele nos guardar, mas Ele nos livra do que nós não enxergamos, do invisível, do perigo que nós não vemos, mas nós nos guardamos daquilo que nós vemos. Se eu sei que aquela amizade é boa, para que eu vou ter essa amizade? Se eu sei que não é boa, para que eu vou ter? Se eu sei que aquele lugar não é para mim, para que eu vou? Se eu sei que aquela conversa não é boa, eu prefiro cortar. Quando alguém vem com conversa ruim para mim, eu corto logo. Não sei, não quero saber, ainda estou com raiva. Com raiva de quem sabe. Eu via isso desde criança. Não sei, não quero saber, ainda tenho raiva de quem sabe. Você protege sua fé. Às vezes você protege sua fé, só em não dar ouvido para uma pessoa, você protege sua fé. Sabia disso? Cuidado para onde você está olhando, porque o diabo está na nossa frente, anos-luz. Ele não é bobo, ele já derrubou muita gente. Não seja bobo. Ló deve ter pensado: Abraão é bobão, mas quem foi ajudar ele? Abraão. Quem foi que ficou assistindo Sodoma e Gomorra sendo queimada? Abraão. Nós podemos ser chamados de bobo, mas o importante é ser salvo. Eu prefiro ser arcaico, eu prefiro ser bobo, ser otário. Olha, quando eu comecei a vir para a igreja, eu tinha amigos meus que falavam: ô Jades, você é otário, é? Está indo para lá dar dinheiro ao Bispo Macedo, é? Quem já ouviu isso? Eu já ouvi também, e muito. Eu já ouvi cada piada, só Deus. Mas isso não me influenciou, porque eu quero a minha salvação. Jesus, Ele quer salvar todos. Ele não quer salvar um nem dois, Ele quer salvar todos. Quando Ele chama quem? Todos. Vinde a mim, todos os cansados, todos os sobrecarregados. Eu vou colocar um versículo de Ezequiel, você vai ver a vontade dele, 33:11. Deixa a sua Bíblia aberta em Lucas 19, mas eu quero ler para você esse versículo de Ezequiel 33:11. Deixa a Bíblia sua aberta aí em Lucas 19:1. Lucas 19:1. Acharam? Só voltar um pouquinho de João. Deus está te guardando, tá? Mas se guarde também, se proteja também. Não coloque a sua vida em risco, não seja como Ló, não. Você sabe o final de Ló, né? As filhas tiveram a ideia de ter relacionamento com ele. Nasceu os amonitas, os moabitas, os inimigos do povo de Israel. Causou o maior problemão. Cuidado, tá? Tem muitos problemas que nós podemos evitar. Tem muitas coisas que nós podemos evitar. Tem muitas enrascadas que nós podemos evitar. Depois não coloque a culpa no diabo não, tá? Porque tem gente culpando o diabo não tem nada a ver com isso. A porta do céu e do inferno estão abertas, você que escolhe. Quando você pega um ônibus, como é que você faz? Esse ônibus aqui, vai lá para Vila Mariana. Então eu vou entrar porque eu quero chegar em Vila Mariana. Cuidado onde você está entrando, tá? Porque de repente você sabe que está indo para o inferno e você entra. Mas você entra porque você quer. Cuidado com esse negócio: não, eu vou morar perto de Sodoma, de Gomorra, mas não vou me corromper não. Não, bicho, é porque apareceu um homem. Dia desse a mulher me pediu aqui no templo. A mulher me pediu aqui: bispo, ora, porque apareceu um homem, bispo, de outro país. Queria que o senhor orasse. Eu falei: é cristão? Eu disse: não sei, bispo, mas é de tal país. Você sabe quantas mulheres caem em golpes de homens que dizem que vêm de outro país? Que falam: estou aqui preso no aeroporto, deposite tanto para mim. Teve um agora que foi chamado aí de Dom Juan, né? Deu golpe em não sei quantas mulheres, porque se entrega fácil. Ela falou: bispo, mas ela falou com a boca cheia, veio de tal país. Eu falei: eu acho que ele veio do inferno, hein? Eu acho que esse homem está vindo do inferno. Você não conhece nada dele, já está encantada, já está apaixonada. Eu acho que esse, não, mas veio de tal país. Eu falei: eu acho que está vindo do inferno, senhora. Já joguei um balde de água fria nela, para guardar a fé dela. Sei lá quem é esse homem. Como é que eu vou me misturar com o que eu não conheço? Pessoal, eu lutei pela minha salvação. Eu não vou jogar no lixo tudo que eu conquistei com Deus. Eu não quero morar com o diabo. Eu não quero perder a minha salvação. Amém?
Ezequiel 33:11 diz assim, ó: diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho. E o quê? E viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Olha para mim, por favor. Olha o que Deus está dizendo. Por que vai para o inferno? Por que vai se perder? Por qual razão? Se eu quero salvar. Ele quer salvar todo mundo. Você já ouviu várias vezes nós pregarmos: muitos são chamados. Ele chama todo mundo, mas poucos são escolhidos. Ele chama aquelas pessoas que ninguém acredita nela, que ninguém pensa que tem salvação para ela. Eu vou falar de um homem hoje que representa bem esse tipo de pessoa. Aqui em Lucas 19, versículo 1, a Bíblia diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado quem? Zaqueu. E era este chefe dos publicanos. E era o quê? Rico. Olha para mim, por favor. De repente, você é uma pessoa que, para você ser salvo, faltam algumas coisas. Você tem algumas barreiras que você precisa ultrapassar. De repente, para você se converter, você tem que tomar uma atitude radical na sua vida, como Zaqueu. A Bíblia faz questão de falar quem ele era. Um publicano, pessoal, cobrava, ele era judeu, que cobrava impostos dos judeus, mas tinha a liberação de Roma. Era um agiota. Entenda. Só que ele não era só um publicano odiado, não. Ele era o chefe. Ele era o chefe dos publicanos. Então ele cobrava quanto achava que tinha que cobrar do próprio povo dele. De vez de ajudar o povo a ficar forte, ele ajudava ele mesmo a ficar forte. E Roma. Então ele era odiado por todo mundo, por todos os judeus. Então a Bíblia faz questão de dizer que ele era um homem rico, mas um dinheiro que vinha de uma forma desonesta. Agora você imagina, para um homem desse entregar a vida a Jesus e parar de ser quem ele era, é fácil? É difícil. Aqui no templo tem um testemunho lindo de uma mulher que me procurou, que ela disse que era garota de programa. Ela disse: bispo, eu tenho uma criança, e eu sustento minha criança nessa vida, e eu sustento também a minha mãe. Ela disse que fazia programa, e ela disse: eu quero Jesus. Eu disse para ela: se você quer, você vai pagar um preço, vai ser muito difícil para você. Você vai arrumar um trabalho, vai ganhar menos, mas vai estar salva. Ou você pode continuar nessa vida e se perder. Você que escolhe. Porque Jesus não obriga ninguém. Jesus diz: se quiserdes e me ouvirdes, se quiser. Quem quiser, tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo o seguinte: ó, não estou forçando ninguém a nada. Quem quiser, você é livre. Você pode vir aqui e não querer nada com Deus e continuar com sua alma comprometida. Você é livre. Você só não pode esquecer que um dia você vai morrer. Essa semana morreu um pastor nosso aqui do templo, 58 anos. Veio no culto segunda-feira à noite, 10 horas, sentiu uma dor, foi no médico apagou. O médico pegou e deu um choque, ele voltou. O médico falou com ele, a esposa do lado, ele deu um sorriso e partiu. Morreu em paz. 58 anos. Eu acho que quando ele voltou, ele deve ter olhado para o médico e falado: doutor, deixa eu ir embora. Doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ir embora. Não me detenha não. Jesus falou isso: não me detenha não.
que está detendo você? O que está te detendo? Porque nada pode te deter. Estava conversando com o pastor responsável dos levitas e obreiros aqui do templo. Ele disse que a tia dele, que ganhou ele para Jesus, também estava internada. E de repente ela voltou, estava em coma, ela voltou, começou a falar em línguas, começou a sorrir e morreu. Morreu salva. Que bacana. Nós temos pastores que já morreram no altar. Aqui em São Paulo mesmo, dobrou o joelho para orar, morreu ali. Isso vai chegar para mim, vai chegar para você. Tem gente que abre um olhão quando fala morte, né? Você deve ter medo. Mas nós estamos um passo dela. E eu quero que você entenda. Jesus entrou em Jericó, e a Bíblia relata um homem rico. Jesus não tem dificuldade para salvar um rico. O rico é que tem dificuldade para reconhecer que Jesus é a maior riqueza. O rico é que tem dificuldade para desapegar o dinheiro. A Bíblia conta que um homem rico chegou até o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse: uma coisa lhe falta. Ele não abriu mão dessa uma coisa e saiu triste sem salvação. Mas aqui fala que houve salvação com Zaqueu. Olha o que diz aqui, versículo 3: e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Olha para mim, por favor. Ele sabia que Jesus ia passar, só que ele era pequenininho. Mas não tem nada que impeça quando uma pessoa quer Jesus. Eu não sei o que você tem que deixar. Eu sei de uma coisa: vale a pena deixar qualquer coisa. O que não podemos é perder a salvação. Vale a pena cortar qualquer coisa. Jesus disse assim, arranca o olho, corta o braço, corta o pé, mas entre no céu. O diabo não quer que você entre no céu. Corte o que tiver que cortar. Mas eu já falei, não é para ninguém chegar em casa e cortar a mão, não. É parar de tocar onde está tocando. Não é para arrancar o olho, não. É para parar de olhar para onde está olhando. Não é para arrancar o pé, não. É para parar de ir onde está indo. Parar de se misturar com quem está se misturando. Se você quer a sua salvação, tem um preço. Ele queria Jesus, só que ele era pequeno. Não tem dificuldade quando a pessoa quer. Esse dia nós batizamos um senhor na cadeira de roda. Foi uma luta para ele se batizar, mas ele queria. Quando a pessoa quer, não tem desculpa. Agora, quando a pessoa não quer, é uma luta. É uma luta. É diferente quando uma pessoa quer. Um dia lá no Rio de Janeiro, eu perguntei assim: quem quer se batizar agora? Você nem trouxe roupa. Depois da palavra, uma mulher falou: eu quero. Eu peguei um balde e batizei ela na hora. Porque ela queria. Ele era pequeno. Não importa se você é pequeno, não importa se você tem alguma deficiência física. Quando você quer Jesus, você paga o preço. Olha o que ele fez. Ele voltou para casa triste, não foi porque ele era pequeno? O que ele fez? Versículo 4: e correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: como é que Jesus disse? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha para mim, por favor. Eu fico pensando nessa passagem. Eu fico imaginando ele em cima da árvore, quietinho ali, com vergonha, porque ele era mal visto por todo mundo da cidade. Ele quietinho ali, para ninguém falar dele, só querendo ver Jesus passar. E de repente Jesus vem, olha para cima: Zaqueu, desce depressa. Imagina dentro dele como é que foi, hein? Deve ter gelado. Jesus falou: Zaqueu, porque Jesus sabe seu nome, Jesus sabe seu apelido, Jesus sabe onde você mora, Jesus sabe da sua história, Jesus sabe das suas dificuldades, Jesus sabe tudo que você já passou na vida. Ele te conhece melhor do que você. Ele parou para conversar com aquela mulher no poço.
E aquela mulher começou a achar que ela era superior. Quem é você para me pedir água? Porque o samaritano se achava superior ao judeu, o judeu se achava superior aos samaritanos. E Jesus disse: se você soubesse quem te pede. Jesus disse quantos maridos ela já teve. Ainda disse que o que estava com ela não era dela. Não foi assim para Natanael? Quer dizer, ele desarma. Você vem para o culto, tem muitas pessoas no culto, mas ele fala direto com você, porque ele quer salvar você. Ele sabe quem é você. Imagine, Zaqueu imaginava tudo, menos que Jesus ia falar o nome dele. É como se eu falasse agora: Sandra, Marcos, Carlos, Adalberto, Fátima, Marcos, Maria. É como se eu falasse o seu nome agora aqui, Elizabeth, Vanderlei. É como se eu falasse o seu nome agora, Cláudia. Essa noite é para você, para te salvar. É como se Deus falasse com você agora: Fabiana, acorda. Ele disse: Zaqueu, desce, me convém para a sua casa. Olha, Jesus é tão maravilhoso, ele quer salvar tanto, que ele se ofereceu para a casa dele. Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Eu sou Deus, mas estou batendo na porta do seu coração, porque eu quero te salvar. Ele disse: eu estou batendo na porta do seu coração, porque eu quero salvar a sua alma. Ele está batendo, ele está te chamando. Ele sabe em tudo que você se enfiou. Ele sabe como está a sua vida. Quem olha para você aqui nem imagina como é que você está. De repente você está no fundo do poço. De repente sua vida virou um inferno. De repente você se sente sozinho, porque todo mundo te abandonou. Mas ele trouxe você aqui para te salvar. De repente você é uma pessoa que está tão suja, que a sua família se afastou, só te julga. Imagino Jesus dizendo: Zaqueu, dá uma descida aí. Olha o que ele diz aqui, E apressando-se desceu, e recebeu o que? Alegremente. E vendo todos isto, o que é que fizeram? Murmurar. Você na Universal, você agora é crente, você mesmo, Jesus te escolheu, tá? Na Universal, hein? Quem diria, hein? Quem já falou muito mal da Igreja Universal? Tome, agora vai ter que sofrer com a gente as perseguições. Tome, não falou? E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha para mim, por favor. Olha o que Jesus disse: hoje houve salvação. Hoje Jesus quer te salvar, mas hoje também o diabo quer que você não se entregue, porque hoje ele quer também sua alma. Hoje Jesus não pediu nada para ele. Para aquele outro jovem rico, que não era mal visto como Zaqueu, que não era odiado como Zaqueu, Jesus só falou: falta uma coisa. Ele não quis. Para Zaqueu faltava muitas coisas. Ele tinha que largar aquela vida, ele tinha que começar tudo de novo, ele tinha que se desapegar ao dinheiro, mas ele queria. Ele teve que subir na árvore, ele teve que chamar a atenção de Jesus. Eu imagino Jesus indo para casa com ele. Sabe o que é que eu estou pensando aqui? Quando acabar o culto, Jesus está dentro de você, indo para casa com você. Imagina você saindo daqui com Jesus. As pessoas vão dizer: você está diferente. Não é o cabelo, não é o óculos, não. Seu semblante, você está diferente. Aí você vai dizer: ele entrou. Ele entrou em mim, ele entrou. Ele não deixa mais você ser o mesmo. Voltou triste, sem salvação, coitado. O outro voltou alegre,
salvo. Jesus disse: hoje houve salvação, porque o Filho do Homem veio buscar quem? O perdido. Nós vamos participar da Santa Ceia. Bispo, eu estou perdido. Você pode participar da Santa Ceia, se você quer agora Jesus. Bispo, eu não queria Jesus, mas Ele sempre te quis. E se você quiser se entregar para Ele, tem salvação para você. Bispo, eu nunca quis, mas hoje eu quero. Tem salvação para você. Apaga as luzes, por favor. Eu queria chamar você que diz assim: bispo, eu sou um Zaqueu. Para eu entregar minha vida a Jesus Cristo, eu vou perder dinheiro, eu vou ter que mudar minha profissão, eu vou ter que largar coisas erradas, mas eu quero Jesus. Eu vou te chamar para vir aqui na frente. Vou chamar também aqui na frente você que diz assim: bispo, a minha alma está correndo risco, como a de Ló. Estou olhando para onde não deve, estou me aproximando do que não deve, já entrei onde não deveria. Você entrou, de repente você voltou para o vício da pornografia. Você entrou de novo em um lugar que você já tinha saído. Feche os olhos, por favor, todos. Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Se você diz: eu quero, bispo, que minha alma seja salva, vem aqui na frente. Venha com humildade. Venha de todo o teu coração. Para que ir para o inferno? Para que rejeitar isso? Tão grande salvação, oportunidade. Por quê? Será que é inteligente rejeitar essa oportunidade